Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo ano, professor William, aula de Biologia. Esta aula corresponde à aula do dia 19/10/2020, ok? Ou seja, segunda-feira. Pessoal, referente a esta aula de hoje aí, vamos continuar fazendo nossos estudos aí dentro aí do reino plantae, né? Gimnosperma e angiospermas, ok, galera? Então peço aí para que vocês peguem o livro de vocês, ok? Peguem o livro de vocês e vão lá na capítulo 2, reino plantae 1, correto, pessoal? Reino plantae 1, e peço para vocês que vão aí na página, só um momentinho, que vão na página 15, ok, galera? Vão na página 15. Na nossa última aula tínhamos verificado referente às briófitas, ok, pessoal? Referente às briófitas, como vocês podem verificar aqui, ó. Opa, acabei trocando aqui o programa que eu uso para gravar. Então tínhamos briófitas. Deixa eu até descer aqui mais um pouquinho. Briófitas. Aqui, ó. Deixa eu até usar aquele briófitas. Primeiramente, plantas sem sementes, né? Exemplos, musgos e hepáticas, ok, pessoal? Como vocês podem observar aqui, ó, nas briófitas, tem um baixo tamanho, baixa estatura essas plantas, tudo bem? Possuem estômatos, todas elas vão possuir estômatos. O que são esses estômatos? Estômatos são, podemos dizer, uma estrutura que auxilia aí na evaporação de água. Normalmente ela se encontra no dorso da folha, ou seja, como se fosse nas costas da folha, naquela parte da folha que é voltada para baixo. Dependendo se ela tiver com grande quantidade de água e tiver uma temperatura muito alta, ela vai realizar um processo chamado evapotranspiração. Ou seja, estão vendo essa estrutura aqui? Isso daqui é um estômato. Só que aqui, ó, do ladinho, estão vendo que faz uma divisão? Passa um tracinho pretinho aqui, porque de cada um desses lados temos um chamado de células guardas, ok? Essas células guardas que vão se abrir, permitindo a evaporação de água, ou fechar, evitando a perca de água. Nesta imagem aqui, vocês podem observar que elas se abriram, permitindo a liberação de água para o processo de transpiração, ok, pessoal? Permitindo o processo assim de transpiração. Aqui, elas se fecharam, evitando esse processo. Todas as plantas aí vão ter, ok, pessoal? As briófitas, né, possuem uma baixa estatura, são o que? Musculares, por isso mesmo possuem essa baixa estatura, pois não vão ter os vasos condutores xilema e floema, tá bom, pessoal? Xilema carrega a seiva bruta e floema vai carregar a seiva elaborada, ok? O que é a seiva bruta? A seiva bruta é água, sais minerais. O que é a seiva elaborada? A seiva elaborada é o resultado da fotossíntese, ou seja, a glicose, tudo bem? Então, ó, as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre são minúsculas e vivem em ambientes úmidos, né? E normalmente que contém sombra. Não produzem flor, semente nem fruto. Lembre-se, vão ter o que? Vão produzir os esporos e os gametófitos, né? Vai ter uma parte sexuada e uma parte assexuada. Não apresentam tecidos verdadeiros, vão ter rizóide, caulóide e filóide, que são estruturas semelhantes à raiz, caule e folha, tá bom? A epiderme é muito fina, né? E tem os estômatos, essa estrutura que eu acabei de falar. Todas as plantas vão possuir essa estrutura. São avasculares, não possuem os vasos condutores de seiva. A água é absorvida pela rizóide e, como não tem esses vasos condutores, é transmitido de célula para célula por um processo chamado de difusão. Não apresenta tecido de sustentação, sem os vasos condutores, né? Depende da água para o meio de reprodução, pois possui gametos flagelados. O anterozoide, tá bom, pessoal? Deixa eu até verificar aqui. Eu acho ele aqui. Ok, o anterozoide, né? Que é o gameta masculino das briófitas. Ele possui esses flagelos que vão promover sua locomoção no ambiente aquático até que ele realize a fecundação, ok? Deixa eu continuar aqui. O gametófito é dioico, ou seja, vamos ter o gametófito masculino e o gametófito feminino, tá bom? Separado, então a gente está observando a estrutura aqui. Depois vai surgir o esporófito, tá
tá bom, pessoal? Que é essa estrutura aqui, a qual vai liberar os esporos. Lembre-se que o esporófito ele só surge no gametófito feminino, tá bom, pessoal? Pois o masculino se desloca para fecundar o feminino, ok? Fecundou, em cima do gametófito feminino vai surgir essa estrutura chamada de esporófito, tudo bem? Agora a gente vai para onde? Pteridófitos, ok, galera? Pteridófitos. Qual é o grande exemplo de pteridófito que nós temos? O grande exemplo é as samambaias, tá bom, pessoal? O grande exemplo que a gente vai ter é as samambaias. Novidades evolutivas que aparecem nas pteridófitas, muito importante, novidades evolutivas. Agora a gente vai ter a presença de tecidos verdadeiros, ou seja, vamos formar também órgãos verdadeiros. Vamos ter raiz, caule e folha, tá bom, pessoal? Vamos ter o raiz, caule e folha, tudo bem? Ou seja, vão ter um tamanho maior, vão apresentar um tamanho maior, graças à presença desses tecidos condutores. Vamos ter uma redução da fase gametofítica, ou seja, a fase que produz os esporófitos, que produz os gametas, e com a fase de esporo tornando-se mais dominante no ciclo de vida, tá bom, pessoal? Tornando-se mais dominante no ciclo de vida, tudo bem? Então vamos lá fazer uma análise aqui dessas estruturas que aparecem nesses seres. Ó, neste caso aqui a gente vai ter soros, que são esses saquinhos aqui, ó, que vão ter os esporos, a qual ele vai ser liberado para o ambiente, ok? Naquele resumo geral que nós sempre temos, ó, quais as principais características das pteridófitas? É o segundo na escala evolutiva. Desta vez ele vai possuir o que? Raiz, caule e folha. Tudo bem, pessoal? São avasculares, ou seja, vão ter vasos condutores. Tá bom, pessoal? E graças a esses vasos condutores permitiu que elas crescessem mais que as briófitos. Vão carregar a seiva evaporada, mas ainda vão depender do ambiente úmido para realizar o processo de fecundação. Os gametas deles também são flagelados. Ok, pessoal? Os gametas desses seres também vão ser flagelados. Graças agora, ó, esses esporófitos das pteridófitas e de demais plantas vasculares geralmente vão ter três partes, ok? Geralmente vão ter três partes. Deixa eu ver se eu consigo até uma imagem melhor mostrando essas três partes aqui. Aqui é uma diferenciaçãozinha, aqui também. Tudo bem, vamos utilizar aquela do ciclo reprodutivo. Quais são essas três partes? Raiz, né? Estrutura subterrânea, que vai ter a função de fixação da planta ao solo, absorver água, sais minerais, tá bom? Algumas pteridófitas aí vão apresentar uma raiz aérea, ou seja, fora do solo, ok? Caule é uma estrutura que quase sempre vai estar em sentido oposto das raízes. Vai servir para a sustentação das folhas, ok, pessoal? Para que elas recebam luz. E muitas samambaias têm um caule tipo rizoma, tá bom? O que seria este caule tipo rizoma? Que cresce paralelo à superfície do solo, logo abaixo dele. Ué, professor, cadê esse rizoma? Olha aqui, ó, esse marronzinho aqui. Este daqui é o caule da samambaia, um exemplo de pteridófita. Vejam que sua raiz cresce de forma o quê? Horizontal, ok? Veja que seu caule, me perdoe, veja que seu caule cresce de forma horizontal e abaixo aqui dele é que a gente tem suas raízes, ó, tá vendo? Então, é um rizoma, tá bom, pessoal? O caule conduz até as folhas, a seiva bruta absorvida nas raízes e depois vai ser distribuída aí a seiva elaborada. As folhas vão ser estruturas geralmente laminares, né? Ricas em cloroplasto, que é uma organela responsável pela fotossíntese, ok, pessoal? E assim por diante, tá bom, pessoal? E como é que seria esse ciclo de vida desses seres aí? Tá, primeiramente, muitas espécies de pteridófitas têm reprodução assexuada por brotamento, ok? Ou seja, esse rizoma aqui, ó, esse caulezinho aqui que vocês observam de forma horizontal, vai crescer, ok? De espaço em espaço aberto, e aos poucos vai surgir novos brotos, como vai surgindo aqui pequenos brotos, tá bom, pessoal? Uma forma de reprodução assexuada.
Já na reprodução sexuada, os esporófitos das pteridófitas vão formar esporângios, essa estrutura aqui que vocês estão vendo, ó. Esses esporângios, pessoal, eles vão ter... Opa, pessoal, então continuando aqui, ó, a gente tem esses soros, né, que tem esses esporângios, ok, pessoal, que vai conter esses esporângios, esses soros aí vai ter esses esporângios, né, onde são produzidos os esporos, ok. A maioria das espécies de pteridófitas apresenta esporos com um único tipo, sendo chamado de esporados, né, ou demais outros tipos chamados de megaesporos. Isso aí é algo mais aleatório, tudo bem, pessoal? Mas a grande característica é o que? A liberação. Opa, ficou um negócio aqui na frente. A liberação desses esporângios, tá bom, pessoal? Esses soros com esporângios se abrem e liberam esses esporos, ok? E liberam esses esporos, tá bom, pessoal? Beleza? Só um momentinho. Então, pessoal, vamos iniciar aqui da seguinte forma. Então, como vocês podem observar, aqui temos o esporófito. Então, aquela forma que a gente vê da samambaia com as com as folhas tudo, aquela forma é ser o esporófito, ok? Cada folhinha daquela vai ter os soros. Os soros vão ter os esporângios. Esses esporângios, eles vão se abrir e liberar os esporos, tá bom, pessoal? Esses esporos são células N, ok, pessoal? Os esporos são células N. Lembrando, esporófitos são células 2N e os esporos são células N, ok, pessoal? Esses esporos foram liberados, eles vão cair em algum local, tá bom? Em algum substrato e vão se desenvolver, né? Primeiramente no protalo, ok? Que vai ser um gametófito, o que? Um gametófito hermafrodita, tá bom, pessoal? Ele vai ser um gametófito hermafrodita, ou seja, vai produzir tanto gametas masculinos quanto gametas femininos, tá bom? Então, observe, aqui temos esse protalo, o protalo faz o seu desenvolvimento, tudo bem, pessoal? E aqui, ó, vamos ter o anterídeo, que vai produzir os anterozóides, que são os gametas masculinos, e aqui vamos ter quem? Vamos ter o arquegônio, que seria o órgão reprodutor feminino dos pteridófitas, que vai produzir a oosfera, que é o gametófito feminino. Necessitando da água, os anterozóides vão se deslocar através da água até chegar no arquegônio, ok, pessoal? Até chegar no arquegônio, vão penetrar no arquegônio até fecundar a oosfera. Fecundou a oosfera, pessoal, aquele protalo vai começar a nascer o que? Um jovem esporófito, tá bom, pessoal? Lembrando, esporófito vai ser o que? 2N. E o protalo, pessoal, é uma célula N, tá bom, pessoal? Ok? O protalo é uma célula N. Esporófito se abriu, tá bom? Começou a se desenvolver no esporófito, se tornou ali uma samambaia. Se tornou uma samambaia, ok. Surgimento dos soros e esporângios, células N. Tudo bem, pessoal? Liberação desses soros, células N, e começa tudo novamente. Deixa eu fazer uma rápida diferenciação aqui. Só para eu explicar para vocês, acho que eu já expliquei algumas vezes, mas não tem nada, não explicar de novo. O que é célula N e célula 2N? Célula N, pessoal, são células reprodutivas, ok? Por exemplo, no nosso caso, as células N cromossomos. Célula 2N são células já formadas, que tem 46 cromossomos. Por exemplo, célula da pele, células são 46 cromossomos. E quem são as células N? São as células reprodutivas, ou seja, o espermatozoide, né? O óvulo, ok, pessoal? E o óvulo. O que acontece? 23 do espermatozoide e 23 do óvulo, ocorreu a fecundação, vai surgir zigoto, né, pessoal? Estou usando como exemplo seres humanos, vai surgir um zigoto, ok? Esse zigoto vai ter quantos cromossomos? 46, e ele vai se desenvolver até surgir uma pessoa adulta, né? Até surgir uma pessoa e essa pessoa se torna adulta, coisa e tal, né? Desculpa aí. Mas essa pessoa, todas as células do corpo dela vai ter 46 cromossomos, com exceção das células reprodutivas, né? Que pode ser o espermatozoide, ok? Ou o óvulo, que vai conter quanto? Cada um? 23, para que ela possa gerar novos descendentes.
Da mesma forma ocorre nas plantas aqui também, pessoal, muito similar. O esporófito, ele é uma célula 2N, mas ele vai produzir soros que são célula N, tá bom? Ó, produzir os soros que são célula N. Esses soros vão o que? Germinar. Ele é N. É como se toda essa estrutura aqui, pessoal, fosse um gameta reprodutivo, muito similar a um gameta reprodutivo, ok? Aí o que acontece? Esse protalo, ele se desenvolve sendo que N também, tudo bem? Se desenvolveu sendo N, mas lembre-se, ele é hermafrodita, então ele vai produzir anterídeos, que é células reprodutoras masculinas, e vai produzir a oosfera, que são células reprodutoras femininas, cada uma sendo N. Quando ocorre a fecundação, se torna 2N, aí vai se tornar, digamos, uma planta adulta no futuro, que vai ser um jovem esporófito, uma samambaia com suas folhas, que vai começar a nova produção de novo, ok? Galera, verificando aqui, excedendo um pouco o nosso tempo, desde já agradeço a presença de vocês, um super mega, um grandíssimo abraço, até mais!